hoje, Sheila Sodré, nosso reforço das quartas, trouxe mais um reforço aqui pra gente, né? O contador Rogério Fernandes. Bom dia pros dois. Bom dia. Bom dia, Bruno. O assunto hoje é maravilhoso e olha, tem que ser um contador com a experiência que o Rogério tem, porque vai dar pra você mastigadinho tudo que você vai ter que fazer pra conseguir essas isenções. É verdade. Primeiro vamos dar um panorama rápido, né, de quais são essas enfermidades que dão direito ao desconto. Lembrando aí pro pessoal de casa que é com relação aos carros 0 km, né? Exatamente, tem que ser faturado diretamente da fábrica, né? Bom dia, Sheila, bom dia, Bruna, bom dia, seu público. Na realidade, existe lá uma portaria, um decreto do governo federal que trata da questão tanto do IPI como do IOF, e no Estado também um decreto que trata da isenção no que tange ao ICMS. Então, são aquelas pessoas que têm deficiências físicas, deficiências visuais, hoje até os autistas também, elencado lá nesse rol dessas deficiências, dessas questões de saúde, você pode entrar através de um laudo, você tem que procurar, evidentemente, um médico aí, ele vai atestar essa questão dessas deficiências lá de saúde, e aí você, com esse laudo, você, tanto no âmbito da Receita Federal, que aí vai tratar do IPI e também do IOF, você faz um processo através de um processo eletrônico, junta esse laudo e a Receita vai fazer o diferimento, atendido a alguns requisitos lá, dessa isenção. No âmbito do Estado também tem um processo para ser formalizado, que também há necessidade de um laudo de um médico, seja da rede, tem que ser necessariamente da rede pública, ou se for da rede privada, desde que tenha convênio com o SUS para poder elaborar esse laudo. Então, no rol lá de elencos lá de deficiências físicas, e aí inclusive audiovisuais, deficiência física, os autistas, enfim, você pode solicitar a isenção desses tributos. Eu só queria complementar aqui para lembrar que pessoas que têm problemas sérios de coluna, hérnia de disco, as mulheres que tiveram câncer e aí às vezes retiram o seio e aí perde realmente um pouco de movimento, algum deles também estão incluídos nesse rol. Então é importante você conhecer o rol de doenças, que a gente não dá para falar, porque às vezes o rol ele é só exemplificativo. Tem doenças ali que, perdendo algumas capacidades motoras, você também consegue. Eu acho que a Claudiana, que mora no Valentina, mandou uma dúvida que eu acredito que seja de muita gente. Ela disse que tem um sobrinho de 9 anos de idade que tem autismo de grau médio e ela quer saber se os pais dele podem ter acesso ao desconto na compra do carro 0. Sim, na realidade tem duas situações para serem tratadas aí. Os menores de idade podem ser representados pelos representantes legais, no caso dela aí, o pai, a mãe, ou no caso o tutor, o curador, pode ser uma desses representantes legais, e também para as pessoas idosas, que também estejam em alguma situação dessa daí. O que tem que se primeiro entender é procurar um profissional da medicina, como a Sheila falou aqui, para ver se a questão de saúde que a pessoa tem, de doença lá, se está dentro das doenças que estão elencadas dentro do decreto que podem ter direito à isenção dos impostos. É exatamente isso, né? Tem muita gente aqui fazendo questionamento sobre seus aspectos particulares, né? Por exemplo, a Fátima Mendes, que mora lá no Funcionários 4, ela disse que é portadora de um transplante de córnea no olho direito. E aí outras pessoas estão falando as suas enfermidades e perguntando se pode. Existe algum site, alguma maneira das pessoas acessarem essa cartilha, assim que se chama? É um decreto, mas existe uma portaria que elenca todas esses distúrbios, essas doenças. E as pessoas têm acesso a isso? Pode ter acesso, sim. No caso dessa pessoa aí, ela, dependendo do grau da deficiência lá, visual dela lá, ela pode sim se enquadrar aí nessa isenção, tá? Mas aí ela precisa procurar um especialista para, com base nesse laudo, dependendo do grau, aí sim ela, com o laudo, ela poder fazer todo o processo, tanto na Receita Federal como também na Receita Estadual. Então, só podem ter acesso através, entrando em contato com um especialista, seja um advogado, não, pode ser na internet. Olha bem, todo o processo hoje, eu já estava falando ali, ele ficou muito mais fácil, que é tudo eletrônico. Sim. Boa parte dele é já feita de forma eletrônica. Só que para você poder ir atrás desse direito, você primeiro tem que saber se a sua doença, dentre tantas, como eu já disse, hérnia de disco, autismo, Alzheimer, porque são dois pontos, não é só a doença, você tem que mostrar a capacidade financeira para comprar o veículo. No caso do Estado, ele exige isso, a Receita Federal já não exige, não é uma exigência, e são impostos diferenciados, né? E não é só essa questão da compra do veículo.
que para mim é importante, por exemplo, e aí o contador vai dizer mais ou menos, um veículo, por exemplo, que a gente sabe aqui no estado da Paraíba tem um limite de 70 mil. Você só pode comprar um veículo até 70 mil. Opa, mais um dado importante. Isso, veículo novo até 70 mil. Exatamente, veículo novo até 70 mil. Aí eu te pergunto, mais ou menos, um veículo de 70 mil, ele ficaria por quanto com a isenção de ambos os Hoje entes? ficaria em torno de 54, 55 mil, que dá em termos percentuais uma redução de 24, 25%. É bastante. Já considerando todos os tributos. Deixa eu fazer mais algumas perguntas Vai lá, específicas. eu tô amando saber. Então, o carro de Importante. 70 passa para 50 e pouco. E quais são os outros benefícios? De quanto tempo eu posso trocar o veículo? Eu tenho esse direito de trocar o veículo. Veja, na realidade você tem até 2 anos, tá? Você tem que ficar até 2 anos com o veículo. Aí você pode, evidentemente, em algumas situações, fazer a transferência nesse prazo antes de 2 anos. Imagine que você vai vender esse veículo para uma pessoa que também tem as mesmas deficiências que você. Você entra com requerimento, justifica isso. É possível isso? É Antes possível. dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Depois dos 2 anos não tem essa exigência. Agora, isso não quer dizer que você necessariamente vai permanecer os 2 anos com o veículo. Pode tá? ser menos. Eu posso então. vender para uma pessoa normal, sem qualquer deficiência? Pode. Só que aí você tem que pagar o tributo. E tem que pagar o tributo com atualização e multa, né? Ou seja, é como se ele tirasse a isenção. Tá? Então, a mas você intenção tem é que realmente passar esses 2 anos. No mínimo 2 anos. Mas carro, com gente, o hoje em veículo. dia dura 6, 8, 10 anos. É. Meu mesmo tadinho vai passar muito mais do que isso. Então, é um bom benefício, não dá para perder. Então, você tem. Qual é o outro benefício que as pessoas geralmente esquecem? São dois. Um benefício na tributação federal, que é o IOF, por exemplo. Imagine que você vá fazer o financiamento desse veículo. Então, dentro desse financiamento, você paga um tributo chamado IOF. Você entra também com requerimento e você tem direito à isenção desse IOF. E na tributação estadual, ou seja, dos impostos estaduais, além do ICMS, você também pode fazer a solicitação da isenção do IPVA. Tá? Então, são dois tributos que você pode solicitar, além do ICMS e do IPI. Inclusive, a gente está vendo aí uma artezinha, né, com a questão da isenção ICMS, tá explicando aí como faz para proceder, onde requerer. São aspectos bem importantes, né, Rogério? Isso. Tem que prestar bastante atenção. O que é que hoje a Receita Federal ela avançou muito, Bruna, Sheila, na formatação. É um processo eletrônico. Você entra, é autoexplicativo no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Boa. Tem uma tarja azul lá, serviço, você clica lá, serviço do cidadão, e você vai rolando a barra, você vai encontrar um link lá, requerimento de isenção IPI. Você entra nesse link, ele tem um manual autoexplicativo. Não, a Receita está realmente facilitando. Tudo de forma eletrônica, então você consegue fazer aí a tua solicitação sem a necessidade do intermediário. Você falou sobre o IPI agora, né? A gente tem uma arte aí para mostrar como é que faz, né? O que é preciso para ter esse desconto aí também, ó, isenção com o IPI, como proceder também, onde requerer, como você bem falou, o Ministério da Fazenda, né? Todo o procedimento hoje é eletrônico, ele está centralizado na delegacia de Recife, tá? Ou seja, não precisa mais o contribuinte se deslocar até a unidade a delegacia da Receita Federal, você faz tudo eletrônico. E uma coisa muito importante, o prazo de deferimento ou indeferimento do processo, ou seja, de concessão, é de 72 horas. Então, eu estou animada porque eu disse a ele que de um colega advogado que ele conseguiu o da esposa dele, ele todo feliz porque ele conseguiu em 3 dias. Aí eu fui comentar com o Rogério, já Sheila, agora é bem menos, é 72 horas, já tem uma resposta. É bem rapidinho. Muito rápido. Agora, as pessoas reclamam o seguinte, quando você vai comprar ou menciona, alguém diz assim, mas você vai ter que comprar um carro zero e você vai ter que aguardar chegar, e realmente demora. Isso ocorre. Quem tem, por exemplo, cardiopatia grave, quem tem problema no coração, pode comprar. Você escolhe o carro, pega a isenção, escolhe o carro, faz todo aquele procedimento, compra o veículo, mas você tem que esperar realmente os 30 dias, porque ele vai vir faturado já no nome. Agora, uma situação importante, feito esse deferimento, ou seja, a autorização para comprar com a isenção, ela tem um prazo de validade de 270 dias. Então, na realidade, essa tramitação aí com a concessionária, se é 30 dias, você ainda tem mais aí 240 dias nesse prazo que você falou. Pois porque eu vou ficar ansioso, eu quero pegar meu carro novo. Saber que você vai comprar não é aquele que está já ali, que a empresa já trouxe, já comprou diretamente, não. Você realmente vai receber a fatura diretamente, justamente por conta das isenções, Bruno, né? Demora um pouquinho, mais compensa. E o objetivo dessa legislação realmente é facilitar
e realmente fazer valer o direito de ir e vir de pessoas com deficiência. Então são Estava vários limitado. detalhes, né? Você viu aí, com certeza, vocês dois esclareceram muitas dúvidas do pessoal que está em casa. Obrigada, Sheila, obrigada, Rogério. Estão sempre bem-vindos por aqui, viu? Eu que agradeço. Pra gente. Estou sempre à disposição. Um prazer. Obrigada mais uma vez. Sheila, te encontro quarta-feira novamente, né?